vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, tudo começa com um menosprezo terrível. O pior que uma mulher pode enfrentar. Meu marido foi embora, você acredita não? Meu marido foi embora de casa. Mas como assim? Eu vou explicar para que todas as pessoas possam entender. Meu marido simplesmente foi embora de casa, me abandonou por causa de outra mulher, por quem ele se dizia apaixonado. Olha, o Odaí, o meu ex-marido, ele não teve a menor consideração, nem comigo, e tampouco teve consideração pelo nosso filhinho de apenas 3 aninhos de idade. Foi muito terrível o que ele fez. O nosso menininho de apenas 3 aninhos sentiu-se abandonado, completamente abandonado pelo pai. Foi terrível, ficamos morando em Santo André. Eu e o meu filhinho, meus parentes todos do Paraná. Ali em Santo André, nem amizade eu tinha, porque nós morávamos ali, não tinha tanto tempo, quer dizer que eu tinha chegado pelo menos, né? Eu tinha vindo, eu era oriunda do Paraná. Eu tinha pouquíssimos amigos em Santo André. E com isso eu passei a me sentir, sabe, completamente só, abandonada, muito deprimida. A única alegria que eu tinha no Michel, meu filhinho. Era a minha felicidade, era a minha alegria, era ele. Era ele por mim, eu por ele. Ali em Santo André, só tinha uma pessoa com a qual eu conversava um pouquinho todos os dias. Era o Francisco. O Francisco, Chico da Banca. Era assim que ele era conhecido. Chico da Banca, porque ele era dono de uma banca de revistas e jornais. E eu passava todos os dias em frente àquela banca, quando eu ia para o trabalho. E ele, eu acho que percebia a minha tristeza. E ele fazia questão de dizer: oi, bom dia, como é que você está? Sabe, todos os dias você passa num lugar e uma pessoa se interessa por você. Oi, bom dia, como é que você está? Acho que ele percebia a tristeza toda que me envolvia. Ele era um sujeito extremamente educado. Sempre me cumprimentava. Trocávamos algumas palavras, mas nada além disso. Só que após essa minha separação, o Chico da Banca, o Francisco, percebeu que eu andava muito diferente, que eu andava muito triste. E foi num certo dia que ele, um pouco constrangido, ao dizer: oi, bom dia, como é que você está? Nesse dia, com certo constrangimento, ele saiu da banca. Quando eu vinha assim, ele deve ter visto que eu vinha de longe, então ele saiu da banca, começou a mexer nos jornais. Tinha uma pilha de jornais que ficava do lado de fora da banca. Ele começou a arrumar aquela pilha de jornais, e quando eu estava próxima, ele praticamente se jogou assim à frente e falou: olha, desculpe eu me intrometer,
Mas eu tenho percebido que você anda triste. O que foi? Te aconteceu alguma coisa? Você precisa de alguma coisa, alguma ajuda? Ou pelo menos você quer conversar? Não é comum, não. Nos dias de hoje não é comum a pessoa perceber a tristeza na outra, perceber o mal-estar na outra, e mais do que perceber, se preocupar com aquilo. Ele entrou na frente da minha passagem para que eu parasse ali. Ele fez de propósito. Ele começou a arrumar a pilha de jornais sem a menor necessidade de fazê-lo, única e tão somente com o objetivo de me parar e puxar aquela conversa. Nossa, eu achei aquilo extremamente emocionante. Além de linda atitude, aquela preocupação da parte dele. E quando ele falou assim, eu que não tinha ninguém com quem desabafar, eu primeiro parei e depois eu explodi num choro. Que foi? Desculpa. Não, desculpa o quê? Eu tinha percebido que você estava triste, que estava precisando conversar. O que é? Contei para ele do abandono covarde do meu marido, que simplesmente havia saído de casa por outra mulher, que havia me deixado para trás sem a menor condição e com uma criança de 3 anos. Meu marido tinha simplesmente me abandonado. Eu estava me sentindo muito só, porque ali em Santo André eu era recém-chegado, eu era oriundo do Paraná. Eu deixava a minha criança, o meu filho, na confiança de uma vizinha, enquanto eu precisava sair para ganhar um dinheirinho para sustentá-lo. A minha situação era muito delicada. Francisco, ele pegou aquele lencinho, sabe aqueles lencinhos de papel, para que eu secasse as lágrimas. Me deu conselhos, falou muita coisa bonita, e realmente ele conseguiu me fazer me sentir melhor. A partir daquele dia, Chico da banca e eu começamos a estreitar a nossa amizade. Até então, para mim, ele era apenas um conhecido, mas foi nascendo ali uma amizade muito bonita. Acabou nascendo entre nós uma amizade linda. Em uma tarde, eu fui até a banca e convidei para que ele viesse em casa tomar um café. Eu tinha feito um bolo e eu soube que ele gostava de bolo. Falei, eu fiz um bolo, não sei se você vai gostar, vem tomar um cafezinho comigo. E isso começou a se tornar cada vez mais frequente. Toda semana, pelo menos umas 3 vezes, o Chico, assim que ele fechava a banca de jornais, ele vinha até a minha casa. Tem aquele cafezinho e nós tomávamos um café juntos. Ele sempre muito atencioso. Francisco, ele me ouvia com paciência. Ele sabia me ouvir, sempre dizendo coisas que me incentivavam. E só conselhos bons para eu seguir em frente, para eu manter a minha cabeça erguida. Então aquela nossa amizade tão bonita começou de repente a dar lugar a um outro sentimento, sabe? Um sentimento mais forte. Sinceramente, eu cheguei a lutar contra o que eu estava sentindo. Eu tinha medo não sei do quê, porque eu tinha sido abandonada pelo marido, mas eu tinha medo de julgamentos. Ou talvez eu tivesse medo de mim mesmo. Quando eu descobri que eu estava me apaixonando pelo Francisco, o Chico da banca. E foi num daqueles cafés que nós tomávamos juntos que ele segurou a minha mão. E antes que eu fosse buscar o Michel na casa vizinha, na casa da minha vizinha, os nossos lábios, que ardiam em fogo,
se tocaram. Meu coração acelerou de uma forma que eu pensei que eu fosse explodir. E depois disso, eu coloquei na minha cabeça que Francisco era o homem da minha vida. Passamos a namorar. Quando o Francisco chegava perto de mim, eu já tremia toda. Eu sentia uma ansiedade sem explicação. As minhas mãos suavam, as minhas pernas ficavam bambas. Eu jamais havia sentido aquilo com o meu ex-marido. Nunca houve aquela emoção. Talvez por todo o histórico, pela carência com a qual eu estava. Eu precisava de alguém. Eu precisava muito da força de alguém, da presença de alguém na minha vida, e apareceu o Chico da banca. Demorou um tempo. Ele soube me respeitar. Ele sabia do quão sofrido eu estava. Mas houve um dia em que eu pedi para Silvana, minha vizinha, ficar com o Michel um tempo mais. Francisco me levou naquele dia para jantar. Foi a primeira... Olha, eu vou falar uma coisa aqui, que talvez as pessoas se assustem. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez muita gente se assuste. Eu tinha 32 anos de idade nesse momento. Foi a primeira vez que um homem me levou para jantar num restaurante. Isso nunca tinha acontecido. Você está brincando? Não estou brincando, não. Eu tinha 32 anos de idade. Foi a primeira vez que um homem me levou para jantar num restaurante. Lá no Paraná, onde eu vivia, nunca tinha acontecido. Meu marido, o ex, o Odair, jamais tinha feito isso comigo. Ele só pedia para eu fazer as coisas para ele. Lavar a cueca, a roupa, passar, fazer a comida, até me abandonar. Mas que alguém me convidasse para eu ir num restaurante foi a primeira vez, com 32 anos de idade. Naquela noite depois do jantar, nós acabamos indo para um motel e fizemos amor pela primeira vez. Então a música diz assim: tudo para quando a gente faz amor. Tudo para quando a gente faz amor. Foi exatamente assim. Parece que o mundo parou. O ar parou. Foi espetacular o nosso momento de amor. Aliás, o mundo inteiro ao meu redor parou. Era como se não existisse mais nada, além de nós dois naquela cama. Francisco, ele começou a me fazer a mulher mais realizada de todo o universo. E eu, muito grata a Deus, porque eu estava vivendo o pior momento da minha vida, o momento do abandono, o momento do menosprezo, o momento em que eu havia ficado isolada com meu filho Michel. E de repente aparece na minha vida o Chico da banca. Mas havia um grande obstáculo nisso tudo, Paulinho. Francisco e eu estávamos apaixonados. Francisco e eu estávamos nos amando. Ele era o homem da minha vida, o meu grande amor. Ele era o meu tudo, o primeiro homem que me convidou para me levar num restaurante para jantar com ele. Ele era isso tudo. No entanto, meu amigo, havia um grande problema nisso tudo. O Chico da banca, ele era casado. Ele era casado e pai de 2 meninas. Não é possível. Você ficou sabendo disso assim de imediato? No transcorrer da história vocês vão tomar conhecimento. Apesar de eu saber que eu estava errada nisso, óbvio que sim. Eu não conseguia mais ficar sem aquele homem.
Não, eu não conseguia mais ficar sem aquele homem. O final de tarde, depois que eu voltava do trabalho, o cafezinho, o bolo que eu fazia para ele. Quando ele podia, ele me levava no restaurante, nós jantávamos. Passamos a ter momentos lindos. O que facilitava era o tamanho da cidade na qual vivíamos. A banca dele em Santo André. E, na verdade, a família dele morava num lugar muito distante. Eu não estou falando mal do lugar, estou dizendo distante de Santo André. Ele estava do outro lado da cidade, morando em Osasco. Mas ele era casado. No começo eu não cobrava nada dele, não. Eu sabia que eu não tinha esse direito. Eu não tinha esse direito, afinal, ele tinha uma família dele, ele tinha a esposa dele, as filhas. Mas com o passar do tempo, eu comecei a cobrar o Chico. Eu queria que ele tomasse uma decisão. Chico, eu tô me sentindo mal. Eu preciso que você tome uma decisão, sabe? Porque eu não posso ficar assim, do jeito que eu estou. Preciso definir a minha vida. Você me faz tão bem, eu te amo tanto. Eu tenho me perdido cada dia mais nessa paixão. Mas eu tenho um filho, Michel. Eu preciso oferecer um futuro para o meu filho. E do jeito que nós estamos, eu estou me sentindo cada vez mais perdida. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou você fica comigo em definitivo, ou... Calma. Eu te peço que não precipite absolutamente nada. Você sabe, desde o começo, você sabe que eu sou casado. Eu nunca escondi isso de você. Embora eu não seja feliz no meu casamento. Não, eu não sou feliz. Mas hoje é tão complicado para mim terminar tudo. O meu sogro é meu sócio. Na verdade, eu entro com o trabalho. O dono, assim, da banca é o meu sogro. É tudo tão complicado para mim, você entende? Há uma outra banca que ele tem lá em Osasco, eu também tomo conta para ele. É complicado demais. Me dê um tempo. Mas que tempo? Que tempo? Porque eu tô vendo o tempo correr, passar. Tá, você não acha mais prudente eu simplesmente sair da tua vida? Eu não tô querendo que você largue a tua mulher. Entenda bem. Eu sei que tá complicado para você. Eu sei dos envolvimentos financeiros, da tua preocupação. Quer dizer, o pai da tua mulher é o empresário que investe nas bancas, é o dono das bancas. Você não acha melhor eu simplesmente sair da tua vida? Eu tava pensando mesmo voltar pro Paraná, sabe? Pegar o Michel e ir embora. Não, pera um pouco mais. As coisas vão clareando na medida que o tempo vai passando. Você não teme que alguém... Não temo. Esse risco eu sei que eu corro, mas eu não temo. A cada dia que passava, a minha paixão pelo Chico da banca só aumentava. E com isso, eu não conseguia sair daquela coisa de não cobrar. Eu acho que cada vez que eu olhava para ele, se sentia cobrado, para que ele tomasse uma decisão e escolhesse com quem ficar. Mas eu fui entendendo, na medida que o tempo também passava, que o Francisco não ia tomar decisão nenhuma. Era muito complicado.
Eu me lembro que um dia ele disse: amanhã eu não venho porque eu vou para a festa de inauguração da terceira banca em Carapicuíba. Eu estava vendo ele cada vez mais envolvido. Parece que não. Olha, o que eu vou dizer agora é estranho. O amor existe. O amor existe. Eu não posso dizer que o amor não existe, ele existe. Mas existe algo muito forte chamado economia, o financeiro, o trabalho, as finanças. O Francisco, eu podia dizer que ele era um homem rico. Já a banca em Santo André, a banca em Osasco, mais uma inaugurada. E quem bancava tudo isso era o sogro dele. Eu estava vendo que ele não ia tomar decisão e que cada vez ele estava mais envolvido naquele emaranhado de negócios. E daqueles negócios que surgia tudo o que ele tinha na vida. Então, eu acabei me desesperando e atropelei as coisas. E eu decidi que, já que ele não tomava nenhuma decisão, eu resolvi tomá-la. Peguei o Michel. Eu tinha agora uma condição melhor. Comprei as passagens para minha cidade no Paraná. Apenas passei pela banca, já dentro do táxi, pedi que o taxista parasse. O Francisco veio correndo saber o que era. Falei: Chico, tô indo embora. Para onde? Tô voltando pro Paraná. Tô indo embora pro Paraná. Você está precipitando. Você está jogando fora o que nós temos, tudo que nós já construímos até aqui. Não, eu não estou bem assim, desse jeito não. E foi assim que eu pedi que o táxi tocasse até o terminal rodoviário do Tietê. E com o Michel, que agora já tinha 6 aninhos, voltamos para o Paraná. Três anos depois de eu ter iniciado tudo aquilo que eu tinha vivido com Francisco, eu fui-me embora. Eu entendia que eu não tinha o direito de destruir a felicidade dele do casamento. Mas ele próprio te falou que ele não era feliz no casamento. Tá. Realmente ele havia dito isso. Realmente ele falou e repetiu isso 1 milhão de vezes. No entanto, havia muito mais coisa envolvida. O negócio das bancas era o que mantinha o Francisco. Era o que movia a vida dele. Ele era um excelente administrador dos negócios. O sogro bancava. Você já pensou se ele perdesse isso? Isso também tinha um grande significado na vida dele. Era de onde ele tirava o sustento de uma família inteira. E não apenas o sustento, mas ele bancava também os seus próprios sonhos. E um homem sem sonho não pode ser feliz. Fui embora. No Paraná, de volta, passado um tempo, coisa de mais uns 3 anos, acabei me envolvendo com a outra pessoa. E por lá mesmo no Paraná, eu acabei me relacionando com essa pessoa. Nós nos casamos.
Desta vez eu tive uma menina e eu dei a ela o nome de Michelle. Eu sempre adorei esse nome. Eu tinha dado já o nome de Michel para o meu filho devido ao nome de Michelle. Era o meu sonho. Então eu fiquei com os filhos Michel e Michelle. Esse homem com quem me relacionei no Paraná, ele era bacana, assim. Não era a paixão, não era o amor que eu sentia pelo Chico. Mas ele era bacana, assim. Eu tinha que respeitá-lo. E assim eu passei a minha vida. E assim eu vivi a minha vida. Até que, mexendo na internet, eu encontrei o Chico da Banca. E eu senti alguma coisa assim tão gostosa no meu coração, porque afinal de contas, 22 anos tinham se passado. 22 anos. E quando eu mandei um recado para ele, dizendo que eu era a Luana, ele reagiu de uma maneira. E ele me pediu: vem me ver. Vem me ver, Luana. Te ver como? Sou casada, estou bem casada. Você continua casado? Sim. Mas eu estou vivendo os últimos momentos da minha vida. Eu queria ver você antes de partir. Como assim? E ele estava acometido por um câncer que havia se espalhado por todo o corpo em metástases terríveis. A informação era verdadeira. Ele tinha apenas alguns dias. E ele pedia que eu o visitasse. Mas era tão complicado, porque eu teria que falar com meu marido, eu teria que, sei lá, pedir para o meu filho, o Michel, me trazer. O Michel já também estava casado, o Michel tinha esposa. Então eu disse a ele assim, como uma forma até de tranquilizá-lo: tá, eu apareço o dia desses. Ele falou: olha, cuidado só para não ser tarde demais. Até que 15 dias depois desse contato, quando eu entrei na rede social, eu vi aquele símbolo de luto que a internet usa. Estava escrito luto. E eu senti um baque no meu coração. E quando eu li, família Munhoz tem o triste pesar de anunciar a morte de Francisco das Chagas Munhoz. Uma morte ainda precoce, aos 58 anos de idade. Já não havia mais nada que ser feito. Apenas restava-me rezar, pedir a Deus sua proteção. Pedir a Deus que o acolhesse no melhor da sua morada. Nós somos seres humanos, nós somos tão pequenininhos diante disso tudo. Chorei muito. Não menti para o meu marido, não. Falei que eu fiquei sabendo que uma pessoa com a qual eu havia me relacionado havia falecido e eu estava triste por isso. Eu não menti, porque eu não sou de mentira. Não menti para o meu esposo. E foi até bom que eu não tivesse mentido, porque dias depois eu acabei tendo um sonho, e durante o sonho eu pronunciei o nome dele, e o meu marido na cama ao meu lado escutou.
quando eu falei Francisco. Meu marido no dia seguinte perguntou, falou, olha, você teve um sonho, você pronunciou o nome Francisco. É o nome do cidadão que morreu, não foi? Eu, de novo, não menti. Sim, é verdade. Sonhei mesmo. Me perdoa. Ele falou, não tenho que pedir perdão. A gente, quando sonha, a gente está vivendo outra coisa que não a realidade. Mas o que eu vou revelar no final a vocês é exatamente o teor do sonho. Foi um único sonho, hein? Mais ou menos aí, depois da morte dele, uns 15 dias. Foi um único sonho. O Francisco me apareceu no sonho, vestindo um terno branco, que ele jamais usou. Lá na banca ele ia todo dia com calça jeans, camiseta, era a roupa dele. De vez em quando ele usava até um boné, porque ele era calvo. Então ele usava assim um boné para disfarçar a calvície. Desta vez não, no sonho ele apareceu de terno branco, inclusive a gravata era branca. E ele disse a mim no sonho, Luana, o nosso amor não era dessa vida. Nós já nos conhecemos há mais de 300 anos e ainda iremos nos reencontrar. Eu te amo. Até um dia, Luana. E eu respondi para ele, até um dia, Francisco. Foi quando eu falei o nome dele. Até um dia, Francisco. Foi um único sonho. Acreditar nele ou não, vai de cada um. Mas essa era a história que eu tinha para contar. Dizer que o amor existe. Embora muitas coisas permeiem o amor, esse sentimento tão nobre. Nós fomos impedidos, eu e o Chico, fomos impedidos de ficarmos juntos nessa vida por questões que eu deixei claríssimas nessa carta, nessa história. E é justamente por isso que eu gostaria que você, a partir de agora, desse a sua sincera opinião. Vou ficar aguardando. Eu te ouço aqui do Estadão do Paraná, onde na minha própria cidade muita gente já tem o hábito de acompanhar o seu canal pelo YouTube. Parabéns por tudo, meu amigo Paulinho Boa Pessoa.